Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Esta é a semana 3 para a disciplina de Prática para o Ensino de Química 1. Como a gente já discutiu nas semanas anteriores, a intenção é que durante esse curso, essa disciplina, a gente possa discutir alguns aspectos e a partir dessa semana a gente vai apresentar alguns experimentos com materiais de fácil aquisição para que a gente possa criar situações que a gente consiga trabalhar de uma maneira mais adequada as questões conceituais, procedimentais e atitudinais. E a partir dessa semana, a professora Elaine, que é doutora em ensino de Química pela USP, estará aqui nos ajudando e demonstrando alguns experimentos. Essa semana a gente vai começar a trabalhar com transformações químicas envolvendo gases. Muito bem, então olá a todos. Como o professor Aguinaldo já disse, a nossa proposta é trabalhar com experimentos simples, relativamente simples, com materiais que são fáceis de serem adquiridos, que você pode utilizar dentro da escola, né? E o principal, a gente vai discutir nessas aulas qual que é o papel desses experimentos, como é que eles podem entrar dentro de um contexto maior, para que os alunos consigam construir significados sobre esses conceitos. Então a gente vai tentar discutir dessa forma, tá? Muito bem, nessa primeira aula nós vamos trabalhar com reações envolvendo gases. Nós temos aqui, vamos trabalhar aqui com os materiais de laboratório, mas depende, né? Às vezes a escola não tem esses materiais disponíveis, eles podem ser adaptados, né? Então aqui nós temos dois Erlenmeyers e nós vamos trabalhar com duas reações. A primeira reação nós vamos usar vinagre, pode ser qualquer vinagre. O vinagre branco, né, que a gente chama de branco, ele é mais fácil para visualizar, talvez, mas não há problema nenhum, tá? Então, a gente vai pegar o vinagre, vamos usar aqui, a gente está utilizando uma proveta. Essa proveta, ela tem uma graduação, a gente vai medir aproximadamente 20 ml para cada substância líquida, né? Então, vamos começar. Eu vou colocar aqui o vinagre. Lembrando que a nossa medida, se a gente quer fazer de forma muito precisa, né, tem que estar na altura do olho. Mas aqui a gente está fazendo uma medida aproximada. Chegamos lá nos 20 ml. E aí nós vamos colocar o vinagre nesse Erlenmeyer, aqui que eu vou chamar de Erlenmeyer 1, tá? Então a gente coloca aqui, transfere o material para cá, tá? Muito bem, agora nós vamos colocar um pouco de bicarbonato de sódio aqui. Pode ser qualquer bicarbonato, você pode encontrar bicarbonato de sódio na farmácia, tá? Ou até em supermercado mesmo, né? Porque ele às vezes é usado nas receitas, então você pode encontrar no supermercado. Muito bem, o que nós vamos fazer aqui? Aqui, ó, eu trouxe uma tampa adaptada, né? Então, essa tampa, ela vai impedir que o gás formado saia, porque nós vamos usá-lo, né? Então, aqui a gente vai colocar um pouco de bicarbonato e tampar com a nossa tampa improvisada, tá? Muito bem. Agora, nós vamos fazer uma segunda reação. Essa reação, ela vai utilizar água sanitária, também pode ser qualquer água sanitária. Nós vamos fazer uma medida aqui de 20 ml também. Então, esse Erlenmeyer eu vou chamar de Erlenmeyer 2. Coloquei lá. Muito bem. Agora, eu vou colocar água oxigenada. Vou virar para que vocês observem bem o que vai acontecer na hora que adicionar o outro reagente. Isso. Lembrando, pessoal, a gente está no ambiente do laboratório. Então, a gente está usando uma vidraria adequada, mas isso pode ser feito também com medidores de plástico, com copos, com então outro agora tipo de eu vou recipiente. transferir. Estou transferindo
A água oxigenada é 10 volumes. E aqui dentro, lembrando que tem água sanitária, que também pode ser de qualquer marca, tá? Bom, muito bem. Você já deve ter percebido pela efervescência, né, que é um dos indicativos de uma provável reação química aqui, que está formando, essa reação, ela produz gases, né? Só que os gases não são os mesmos. Então, para a gente verificar quais são os gases formados aqui, a gente vai acender um fósforo, bem pequenininho esse, né? Mas você também pode fazer com palito de sorvete. Eu vou deixar criar uma brasinha aqui para ficar mais fácil para você observar. Esse fósforo, ele é aquele longo, né? Então fica mais fácil. Ó, ele tá aceso. Então, olha lá. Eu vou colocar aqui dentro. Vamos ver o que acontece, ó. Agora eu vou colocar aqui. Olha lá. Percebeu? Então, de novo, ó. Aqui dentro. E agora eu vou colocar aqui. Vamos ver se ele acende novamente. Olha lá a brasinha. Agora está menos intenso do que da primeira vez, né? Mas ainda formou aqui um restinho de brasinha. Muito bem. O que essa reação, tanto do Erlenmeyer 1 como do 2, né? Elas produzem? Então, vamos observar nesse slide que está aparecendo aí para você. Na primeira reação, que foi essa aqui que nós fizemos com bicarbonato de sódio, com o vinagre, né, que aqui na reação é representado pelo ácido acético, você tem a formação lá no produto, olha lá, gás carbônico, né? Então, quando nós inserimos o fósforo que estava queimando, né, nós inserimos aqui dentro do Erlenmeyer 1, o gás carbônico atuou sobre a chama, né, e apagou a chama. Como nós deixamos uma brasa aqui, nós colocamos no segundo Erlenmeyer. Então, a gente pode perceber a reação essa segunda reação no próximo slide. Então, nesse slide, a gente percebe que está formando um outro gás, que é o gás oxigênio. Então, o que está acontecendo? Por que quando nós colocamos o palito de fósforo que tinha a brasa, né? Aqui dentro, ela voltou a acender por conta do gás oxigênio que está sendo formado aqui. O oxigênio é um comburente, então a chama voltou a ficar mais viva. Você pode fazer isso aqui com palito de fósforo, pode fazer com palito de sorvete, pode fazer com lã de aço. Tem várias adaptações que você pode fazer, ok? Bom, esse é o experimento em si. Então, nós falamos um pouquinho dos aspectos conceituais, né? Falamos aqui das reações químicas. Agora, como é que a gente poderia inserir esse experimento dentro de uma prática de sala de aula, por exemplo? Uma questão importante que talvez vocês pudessem trabalhar com experimentos que produzem gás é falar sobre a questão da atmosfera terrestre, né? Nos livros didáticos e com certeza em vários artigos, até no material de apoio que você, né, o material de base e o material complementar que é indicado para você, tem lá artigos falando da presença dos gases na atmosfera terrestre. Então, de repente você pode elaborar uma atividade na sala de aula que trate, né, da presença dos gases na atmosfera, como é que esses gases são produzidos, aqueles que, por exemplo, são produzidos pelas indústrias, como é que eles chegam à atmosfera terrestre, quais são as potenciais consequências da presença deles lá, porque muitos não são gases naturais, né? São produzidos por fontes antrópicas. Então, dentro dessa questão da atmosfera terrestre, você pode trabalhar com esse experimento, mostrando,
né? Que olha, nós observamos aqui os gases sendo formados, né? Num aspecto mais específico, mas na atmosfera, como é que a gente faz a medida dos poluentes atmosféricos, por exemplo, né? Então, essa seria uma oportunidade para você trabalhar com isso. Uma outra coisa que é importante trabalhar é a questão do procedimento, né? Nós já falamos disso. Aqui nós estamos num ambiente de laboratório, então nós temos todos os materiais que necessitamos para fazer o experimento. Dentro da escola, muitas vezes esses materiais não estão disponíveis. E aí, como é que a gente vai adaptar, né? Eu estou fazendo aqui no Erlenmeyer. Você tem que utilizar um material que o aluno possa observar. Qual que é a importância da observação? A observação é importante, porque a partir dos dados que ele observa, ele vai elaborando hipóteses, né? Aqui eu só fiz o experimento para você ver como é, mas na sala de aula você pode propor perguntas, né? Por que será que apagou essa a chama? E por que eu coloquei aqui acende? O que faz? Qual é o gás que alimenta o fogo? E aí você vai colocando, orientando essas questões para os alunos irem pensando. Então, nessa perspectiva, o experimento ele não fica só como experimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina que você montou a sua aula e aí você dá toda aquela teoria a respeito, né? Por exemplo, as reações que nós mostramos nos slides, enfim. E aí você fala assim, agora vamos ver como é que funciona isso aqui na prática. E aí você fez o experimento. Na primeira vez, talvez o aluno goste daqui, olha que legal, né? Apagou, acendeu. Mas qual que é o conceito envolvido por trás disso? Então, aquilo vai ficar desconexo. Então, legal é a gente trabalhar com uma coisa articulada. É nesse sentido que nós estamos chamando a atenção, né? Que isso não seja apenas um complemento da aula teórica, mas que seja uma aproximação da teoria e da prática, né? Então, ele consegue observar esses fatores e, ao mesmo tempo, ir construindo hipóteses. Aí eles vão discutir. O professor pode, por exemplo, trabalhar com grupos, né? E os grupos irem discutindo essas questões. Mas eu acho interessante, como nós já falamos anteriormente, inserir esses experimentos dentro de questões mais amplas. Por exemplo, as questões que envolvem o ambiente, né? Eu acho que o estudo da atmosfera terrestre, ele amplia bastante a questão da formação de gases e a atuação nesse meio, né? Então, essa basicamente seria a nossa proposta para trabalhar com esses experimentos. Ok. Então, só chamando a atenção e destacando aquilo que a gente já vem discutindo nas aulas, aqui ficou bem evidente, né, as questões dos conceitos envolvidos nas reações químicas para a produção de gases, e nos slides vocês vão ver as equações por completo. Foi enfatizado também as questões procedimentais em relação à observação, também é importante a questão do registro, de tomar nota, tudo isso. E um outro aspecto também que é muito importante em relação às atitudinais. Dessa forma, os alunos em grupos, como foi sugerido aqui, poderão exercitar e vivenciar o diálogo, a troca, a conversa entre eles, mas também a curiosidade, né? O espírito investigativo para a disciplina de ciência. Isso é muito além de fazer o exercício, a atividade prática, quase que exclusivamente para comprovar e depois fazer uma lista de exercício. Então, quando a gente tem o experimento como o objetivo dessa aula, ele ganha uma outra relevância e, dessa forma, ele pode contribuir muito mais para o ensino de ciência, sem esquecer da questão do contexto na situação na qual toda essa discussão acontece. Como foi bem destacado aqui, a questão de você relacionar esses conteúdos com questões mais amplas, já que a gente está tentando proporcionar para ele uma formação não só no aspecto de conteúdo, mas também no aspecto de cidadania, né, para que ele possa ter um arcabouço maior, né, de experiências para tomada de decisões, por exemplo.
Então, com isso, a gente finaliza essa aula e espero encontrar vocês no espaço de perguntas e respostas para que a gente possa discutir um pouquinho mais a respeito de qual foi o entendimento e sem esquecer de acessar os materiais, tanto de base como complementar, que vai dar suporte e vocês vão encontrar a descrição, né, dos roteiros dessas práticas. É isso aí. Então, bons estudos e até a próxima aula.